Excelentíssima doutora Angelice Alves Tuma, juíza presidente desta Egrégia Corte Popular, minhas saudações. Saiba que esse advogado nutre uma admiração muito grande pela pessoa de Vossa Excelência, principalmente pela forma sempre ordeira e serena com que conduz os trabalhos. Receba nossos cumprimentos. Cumprimentos esses que eu estendo a toda a sua equipe que trabalha incessantemente para a realização das sessões do Tribunal do Júri. Da mesma forma, minhas saudações ao nobre representante do Parquet, Dr. Edson Cardoso, a quem rendo homenagens pela brilhante sustentação oral que proferiu anteriormente, dignificando essa instituição tão importante que é o Ministério Público do Estado do Pará. Meus cumprimentos, Dr. Edson, aos meus colegas advogados, doutora Verena, que hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez, é sempre importante a gente poder dividir, partilhar nossas experiências. Doutora Juliane Macedo, advogada, minha colega, minha amiga de longa data, com quem eu já tive inúmeras oportunidades de trabalhar ao longo dessa vida profissional. Sabe que é sempre uma satisfação, uma honra e, acima de tudo, um aprendizado poder assomar a tribuna ladeado por Vossa Excelência. Vossa Excelência que reputo, inclusive, como uma das melhores advogadas que nós temos no Estado do Pará. Minhas saudações. Por fim, cumprimento os excelentíssimos senhores membros do Conselho de Sentença, que hoje recebem a incumbência de julgar essa causa. Senhores, eu sei que é muito difícil que a gente consiga se dissociar e não ser influenciado por fatores externos a esse processo, como, por exemplo, o fato dele estar preso, como, por exemplo, o fato dele ter antecedentes criminais, tal qual colocou o Ministério Público, e que isso muitas das vezes acaba influenciando na nossa decisão. Mas eu peço aos senhores que, na medida do possível, tentem se ater às provas produzidas nesse processo, exclusivamente nesse processo. Tentem analisar de forma detida os elementos que foram acarreados ao longo desses 10 anos que separam a data do fato até o julgamento de hoje, para que assim, ao final dessa sessão, os senhores possam prolatar uma sentença mais próxima daquilo que se entende como justiça. Por isso que a defesa vai tentar ser o mais breve e objetivo possível, até porque a presente causa, em que pese esse extenso lapso temporal, não possui tamanha complexidade, principalmente pelo fato de que só será sustentada uma única tese. Obrigado. Que é a negativa de autoria, que não é uma tese técnica. Os senhores são jurados experientes, já devem ter se deparado com julgamentos nos quais os advogados sustentam excludentes de culpabilidade, excludentes de licitude, e aí envolve legítima defesa, estado de necessidade, onde a gente acaba tendo que se aprofundar muito na parte técnica, o que acaba sendo confuso para quem não é da área. Mas hoje não. Hoje a defesa vai se ater tão somente à parte fática, para que os senhores entendam por que no dia de hoje não estão autorizados a condenar. Mas para isso os senhores precisam ter uma noção da dinâmica processual, da dinâmica de uma investigação da Polícia Civil, que é a autoridade que tem atribuição constitucional para investigar crimes e que, ao tomar conhecimento de um fato, instaura um procedimento investigatório chamado inquérito, que nada mais é do que um conjunto de diligências que são necessárias para elucidar um fato. E nesse caso em específico, a Polícia Civil do Guamá tomou conhecimento do fato através de uma ocorrência feita pela senhora Adriana Maciel da Costa, que se identificou como irmã da vítima, a qual disse o seguinte: compareceu a esta seccional para comunicar que seu referido irmão foi vítima de homicídio na noite de hoje, 3/8/2010, na ocasião em que trafegava pela via pública, neste bairro do Guamá, quando foi surpreendido por 2 homens, até então de identidade desconhecida, os quais estavam em uma bicicleta e um entre estes em punho de uma arma de fogo. Desceu da bicicleta e efetuou disparos na pessoa da vítima, em razão dos ferimentos, veio a óbito. A partir dessa informação, a delegada Ione passou a diligenciar no sentido de procurar testemunhas que pudessem esclarecer esse crime e iniciou com a oitiva da senhora Edna. A dona Edna, basicamente, ela relata que o cunhado dela, que é vítima nesse caso, era uma pessoa contumaz na prática de crimes, era uma pessoa que vivia à margem da lei,
que desde a sua adolescência praticava assaltos, mas isso não sobreleva nesse momento, vai ser explorado posteriormente no momento oportuno. O que interessou para a autoridade policial foi a informação de que ela tomou conhecimento através de terceiros que os atiradores teriam sido Tiago e Manuel. Só que ela não estava no local do fato. Ela informa que ela recebeu essa informação de duas pessoas, Elzo, que seria primo da vítima, e a dona Simone. A dona Simone, que seria uma moradora lá do bairro. A autoridade policial não chegou a ouvir, nesse momento, essas duas testemunhas supostamente oculares, e passou a oitiva da esposa do Manuel, que seria uma pessoa próxima a ele, que é a dona Kimberly. A dona Kimberly, como já antecipou o Ministério Público, ela basicamente fala no depoimento dela que naquele dia, por volta das 7h30 da noite, ele teria ido jogar bola e ela foi até um mercadinho para comprar farinha. E já no caminho de volta, tomou conhecimento que um cidadão teria sido alvejado ali pelas cercanias do bairro. E ela foi até o local. Chegando lá, se deparou já com a vítima estendida no chão, coberta por uma lona, e alguém cutucou ela, dizendo: é melhor sair daqui, porque estão desconfiando que é teu namorado. E assim ela fez. Esse foi o depoimento dela na polícia. A polícia então passa a ouvir uma terceira testemunha, que é irmã do acusado aqui presente. O problema é que essa testemunha, além de não estar no local do fato, não tinha contato mais com a família desde os 12 anos de idade. Sequer estava na cidade por ocasião do fato, de modo que não podia contribuir em nada em relação ao seu depoimento. Então, a delegada encerrou ali, ouviu apenas essas três testemunhas e, em seguida, passou ao interrogatório do Manuel, que, por sua vez, conforme foi lido pelo promotor, negou a autoria delitiva, atribuindo ao Tiago. E com apenas esses 4 depoimentos, 3 testemunhas que não presenciaram absolutamente nada e um investigado que nega a autoria delitiva, a delegada conclui o inquérito policial, indicia ele e solicita a prisão preventiva. Esse inquérito foi remetido aqui para o judiciário, por sua vez foi encaminhado para o Ministério Público, na pessoa do Dr. Edson, que com toda a sabedoria que lhe é inerente, examinou os autos e viu que não haviam elementos para iniciar uma ação penal. Porque a lei determina que para que alguém sofra uma ação, é necessário que haja justa causa, é necessário que haja indício de autoria e prova de materialidade, que segundo o Dr. Edson não tinha nenhum nem outro naquele momento, pelo menos não diante daqueles depoimentos que haviam sido colhidos pela autoridade policial, cuja manifestação foi a seguinte: no curso do inquérito, mais precisamente no depoimento da senhora Edna Maria Alfaia Pinheiro, foi noticiado que Elson Santos Cunha e Simone Rego presenciaram a prática delitiva. Diligentemente, a ilustre delegada determinou ordem de missão, objetivando encontrar as aludidas testemunhas. Porém, até o momento não foi possível encontrá-las. Excelência, as testemunhas incumbentes são imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Justamente porque para que se ofereça uma denúncia, é necessário uma testemunha ocular, uma testemunha que possa dar suporte ao promotor de justiça, o que não vem ao caso. Por isso o pedido de diligência, que foi seguido inclusive com o pedido de indeferimento de prisão preventiva, que foi formulado pela delegada, pela doutora Ione, à época presidente do inquérito. Nada mais justo, porque se nós não temos indícios suficientes para iniciar uma ação penal, quem dirá para prender preventivamente? Haja vista que um decreto preventivo possui pressupostos muito mais robustos, exigentes, do que o do recebimento de uma denúncia. Então, o inquérito volta, dessa vez, não para a delegada Ione, mas para a delegada Cíntia, que houve o senhor Elzo Santos da Cunha, que seria primo da vítima. O problema é que o senhor Elzo, ele deu um depoimento completamente na contramão daquilo que a Polícia Civil havia apurado até então. Haja vista que ele já não cita essa história, que 2 vieram na bicicleta, que o carona desceu e efetuou os disparos. Aqui ele já coloca 3 pessoas. Ele já cita um indivíduo de nome Cocó,
que só ele cita, que ninguém do bairro sabe quem é. Em seguida, o que causa mais estranheza é que ele afirma que nem conhece a pessoa da vítima, que só tomou conhecimento naquela data, 2 anos após o fato, que a vítima Petier se chamava Carlos André Maciel da Costa. O depoimento dele, senhores, foi tão fora do eixo que a delegada Ione emanou a seguinte manifestação: com relação a esta pessoa de alcunha Cocó, citada por Elzo Santos da Cunha, ainda não tinha ouvido falar. Somente Elzo a mencionou em seu depoimento. Contudo, o depoimento tomado na seccional do Guamá deveria ser mais explorado no que tange as alegações de Elzo. Ficou muito vago, e a equipe que diligenciou não conseguiu êxito em localizar tal pessoa. Para que não haja prejuízo no curso da ação penal, estamos devolvendo os autos, mas esta autoridade se compromete em ouvir novamente a testemunha Elzo e assim tentar localizar Cocó. O problema é que até hoje a delegada não fez isso. Até hoje, passados 10 anos, o Elzo não voltou a ser ouvido, nem na esfera policial, muito menos na esfera judicial. Tanto é que o depoimento dele foi deixado de lado pelo promotor de justiça. A exordial acusatória, que foi a denúncia lida pelo diretor de secretaria por ocasião do início da sessão, não se baseou nesse depoimento do Elzo. Levou em consideração o próximo depoimento, que é o da Simone, que foi tão propalado aqui pelo Dr. Edson. E eu peço a atenção que os senhores leiam, que os senhores ouçam o que eu lerei, para que os senhores entendam o porquê esse depoimento possuía sérias contradições, diferentemente do que foi colocado aqui. Ela disse: declarou que, no dia 3 de 8 de 2010, por volta das 20 horas, a declarante estava em sua casa quando ouviu disparos de arma de fogo. E ao sair para ver o que tinha acontecido, deparou-se com seu vizinho Petier, que nesta seccional soube chamar-se Carlos André Maciel da Costa, que corria em fuga. Que a declarante ainda viu o nacional conhecido por Júnior Doido efetivar os disparos contra Petier antes que esse conseguisse fugir. Para quem ouve numa primeira vez, o pensamento que vem é: a polícia descobriu tudo. A polícia chegou ao culpado. Temos uma testemunha que diz que assistiu tanto a vítima fugindo quanto os disparos de arma de fogo. Mas os senhores pararam para analisar de uma forma mais aprofundada o que essa mulher disse? Porque veja bem, a dona Simone disse que estava na sua casa e ali ouviu os disparos vindo da rua e aí ela sai. Só por isso a dona Simone já contraria a própria natureza humana, o próprio instinto de sobrevivência que nós temos. Porque disparo de arma de fogo é sinal de perigo em qualquer lugar do mundo. Então, por óbvio que ela não vai sair. A tendência é uma pessoa procurar um local seguro dentro de casa para se proteger. Mas não, ela diz que saiu no meio de um tiroteio. Vamos considerar que isso realmente tenha acontecido. A dona Simone morava numa invasão chamada Riacho Doce. Não acho que ela ficava com a porta da casa aberta. O mais comum seria ela pegar a chave de casa, abrir o cadeado, abrir o portão para depois sair na rua. E isso leva tempo, senhores. Uma execução não ocorre de forma tão lenta. Não é igual novela, não é igual em filme, que dura 2, 3 minutos. Quem aqui já teve o desprazer de ver uma execução no jornal? Ela é rápida, ela é sumária. A pessoa chega, desce, efetua disparos e se evade. Não dá tempo de uma pessoa sair da sua casa, abrir o portão e ainda enxergar a vítima correndo e levando os tiros, sendo que os primeiros tiros ela ouviu ainda dentro de casa. Tem lógica isso? Bom, pelo menos a delegada lavrou esse depoimento, tem a assinatura da autoridade policial, dotada de fé pública, goza de presunção de veracidade, então a gente tem que considerar. Esse depoimento foi remetido de volta ao promotor de justiça, que no primeiro momento tinha afirmado, conforme foi lido, que não haviam ainda elementos para iniciar a ação penal, mas tendo esse fato novo, que era o depoimento da Simone, aí sim, o Ministério Público, com base nisso, ofereceu a denúncia, que foi recebida pelo juiz da terceira vara do júri, determinada a citação e designada a audiência de instrução e julgamento, na qual compareceram 3 testemunhas,
Primeiro, Dona Edna, cunhada da vítima, na qual o próprio promotor de justiça solicitou a sua dispensa, uma vez que ela não contribuía com nada, ela só tinha ouvido falar, ela não tinha visto nada. Ouviu-se depois a senhora Kimberly, cujo depoimento não foi transmitido aqui, porque ela simplesmente ratificou a versão dada na esfera policial, não contribuiu com absolutamente nada. E a terceira testemunha, essa sim, muito trabalhada pelo Dr. Edson hoje, Dona Simone. A Dona Simone teve o depoimento transmitido aqui. E os senhores ouviram, da boca do Dr. Edson, no vídeo, ele perguntando: a senhora viu ou a senhora ouviu as pessoas gritando? Tanto é que ele fez assim uma ressalva: a senhora entendeu a minha pergunta? Você viu ou você ouviu? É a mesma coisa de perguntar: você saiu no meio do tiroteio ou você esperou o tiroteio acabar? Ela disse: não, eu não vi. Eu ouvi as testemunhas depois, as pessoas, os populares que estavam correndo, dizendo que tinha sido o Tiago e o Manuel. Ou seja, essa testemunha, que serviu de base para a acusação, pelo motivo de ser uma testemunha ocular, chega em juízo, não ratifica o depoimento, diz que só ouviu falar. Ou seja, ela tem o mesmo valor probatório das demais testemunhas que não viram nada, que não foram suficientes para iniciar o processo. Ou seja, voltamos à estaca zero. Não há a condição de se condenar alguém pautado no depoimento colhido na esfera policial que não é ratificado em juízo. Porque se os senhores acatarem a tese formulada pela acusação, concernente à denúncia que foi lida, os senhores estarão levando em consideração um depoimento que foi colhido unicamente no inquérito. Um depoimento que não foi ratificado aqui em juízo, porque ela não veio e lá na audiência disse que não viu nada. Senhores, a jurisprudência é clara. Inquérito policial é peça meramente informativa, cuja única função é fornecer subsídios necessários para a propositura da ação penal. De modo que toda e qualquer prova testemunhal ali colhida precisa ser ratificada em juízo, precisa passar pelo crivo do contraditório, precisa ser produzida novamente numa sala de audiência, na presença de juiz, de promotor e dos advogados, para que a gente possa fazer o que o Dr. Edson fez no vídeo: questionar, saber se a versão da testemunha realmente condiz com aquilo que foi lavrado pela autoridade policial. Porque ninguém aqui estava presente para saber o que foi perguntado, como foi perguntado, o que a testemunha falou, se o escrivão redigiu fielmente a informação que foi prestada. Não temos como saber. Por isso é necessário o contraditório. Por isso é necessário ou que ela venha aqui, ou que ela venha em juízo e diga: eu vi. Mas não, ela mudou a versão. E o que causa ainda mais repulsa, e me chama muita atenção um fato, que nesse processo, a própria família da vítima diz que ele era uma pessoa à margem da lei. A gente está no mês de dezembro, os senhores devem compor, acredito que compõem essa banca desde o início do ano, devem já ter feito outros julgamentos, onde réu e vítima possuíam antecedentes criminais. Mas quando vem um parente, sempre busca blindar a pessoa. Sempre uma mãe aparece dizendo: não, meu filho não fazia coisa errada, não, meu primo era uma pessoa correta, os antecedentes estão lá. Mas as pessoas sempre visam defender. Aqui não, aqui foi diferente. A própria família da vítima disse que ela não prestava. Eu vou ler aqui para os senhores o depoimento da Dona Edna, que é cunhada da vítima, a qual diz o seguinte: que a declarante alega que seu cunhado tinha passagem pela polícia, também considerado perigoso, assaltava e fazia muitas coisas erradas. Que a declarante alega que com a família ele não era violento, isto quando estava sóbrio. Porém, quando ingere bebida alcoólica e se droga, aí sim se torna violento. Mas respeita seu irmão José Eduardo Maciel da Silva, que é esposo da declarante. Que seu sogro, seu esposo e todos os seus familiares davam muitos conselhos, mas ele não ouvia. Carlos tinha apenas 25 anos. Desde a sua adolescência praticava roubos e era envolvido com gangues. De fato, era muito perigoso. Que a declarante alega que ele esteve preso nesta seccional em 2 períodos.
no ano de 2009 e no início do ano corrente por crime de roubo. Por que eu estou dizendo isso? É para querer justificar a conduta de alguém? É para querer dar um discurso de ódio dizendo que bandido bom, bandido morto? Tal qual muito se propala no Brasil afora? Não, não é isso. É porque é um fato relevante. Antes que alguém diga, mas a vítima não está sendo julgada. Mas estamos apurando um fato. E para entender o fato, a gente precisa saber quem foi a pessoa da vítima. Tanto é que a Polícia Civil, quando inicia uma investigação de homicídio, parte de um estudo comportamental da vítima. Procura saber quem é aquela pessoa contra quem recaiu a conduta, para que a partir dali possa seguir uma linha de investigação. Se apura que o cidadão ali presente era usuário de drogas e devia para traficante, já se trabalha com uma hipótese de acerto de contas. Se a pessoa era membro de facção, era membro de gangue, já se trabalha com uma hipótese de confronto entre rivais. Mas aqui, no caso, a própria polícia, por ocasião do relatório que foi lido pelo promotor, disse que a hipótese mais aceita seria acerto de contas. Se de fato foi acerto de contas, se de fato foi o tal de Tiago que matou, eu vos pergunto em nome de quem ele fez isso? Porque quando você deve dinheiro para um traficante, ele não vai lá pessoalmente matar o seu devedor. Ele manda outra pessoa. Ele manda alguém abaixo dele, porque ele não vai se sujar. E aí a pessoa vai e executa. E aqui no Brasil, está na moda um negócio de que a pessoa contrata um matador, o matador vai, executa, e quando o matador é descoberto, a pessoa vai e contrata outro para executar o matador, que é o que a gente chama de queima de arquivo. Engraçado, o Tiago foi morto dias depois, ou meses depois, não tenho certeza. Aí eu pergunto, será que foi esse o caso? Não temos como saber, justamente porque esse indivíduo, ao longo da sua vida, perpetrou vários crimes. Segundo a polícia, acumulou vários inimigos, vários desafetos. E aqui a gente não tem como saber de onde veio o tiro. Não temos como saber. É fato que o nome dele foi citado algumas vezes no início das investigações, porém por pessoas que não presenciaram, pessoas que só ouviram falar, pessoas que não vieram aqui, disseram eu vi, apenas disseram, populares falaram. O problema é que lá no Guamá acontece um negócio que é quem tem má fama acaba levando a culpa. Não vão muito longe. 2015 agora, a Polícia Civil desarticulou uma milícia armada que operava no bairro do Guamá. Vários ex-policiais foram presos. Na verdade, todos que atuavam ali na milícia foram presos. Estão presos até hoje, mas até hoje existem policiais que respondem a inquérito policial de homicídios que ocorreram durante a prisão deles. Como? Por quê? É a má fama. E antes que alguém diga aqui que eu estou inventando alguma coisa, eu vou dar nome aos bois. Vou citar aqui um caso concreto. Início do ano agora, 2019, em janeiro, o meu pai, que é promotor aqui do júri, inclusive ele fez júri aqui com os senhores na quinta-feira, ele me perguntou se o Cilinho estava preso. O Cilinho do Guamá, que todo mundo aqui conhece. Porque como eu sou amigo do advogado dele, doutor Massaré, ele queria saber se eu tinha conhecimento se o Cilinho estava preso. Falei, sim, o Cilinho está preso desde 2015. Por quê? Aí ele me disse, porque eu recebi no meu gabinete um inquérito onde o Cilinho é indiciado por homicídio. Como? É a má fama. Agora vocês imaginem esse cidadão aqui, que já tinha má fama, e é visto correndo do local do fato. Vão pensar o quê? E não foi só ele que correu, não. Segundo a testemunha aqui, várias pessoas correram. Tanto é que tem testemunha que diz que foi o Tiago. Tem testemunha que diz que foi ele e o Tiago. Tem testemunha que diz que foi ele, o Tiago e o Cocó. Por quê? Porque é a má fama. E aí eu vos pergunto se alguém tem aqui condição de condenar alguém com base em testemunhos de pessoas que não viram nada, que se basearam, como foi dito pela advogada que me antecedeu, em fofocas. Fofoca não é suficiente para condenar. Para que se condene alguém, é necessário que se tenha provas concretas, robustas, inequívocas de que foi ele o autor do crime que lhe é imputado. Do contrário, se impõe a absolvição. Então, senhores jurados, antes
que alguém venha aqui e se questione. Ah, ele correu do local do crime, sumiu por 2 anos, o Dr. Edson explorou bem isso. É lógico, ele está sendo acusado injustamente de matar um dos maiores bandidos do bairro do Guamá. Quem ia ficar lá? Ele tomou a atitude que qualquer um de nós, em circunstâncias similares, tomaria, que é se evadir do local e zelar pela sua própria vida. Vai ficar lá para quê? Para morrer? Para ser vingado pelos outros bandidos? Ou para ser preso com base numa investigação dessa, que não vai atrás de testemunhas oculares? É disso que eu estou falando, senhores. Por isso que a defesa ratifica o que foi dito pela advogada que me antecedeu e roga pela absolvição do réu, por ser medida mais justa que se impõe. Eu encerro a minha fala, meu tempo está se esgotando. Passarei a palavra para minha colega, a doutora Juliane. Caso haja necessidade de eu retornar à tréplica, assim o farei. Do contrário, agradeço a atenção que me foi dada, desejando a todos uma boa tarde. Obrigado.